Olá, dando sequência ao assunto de divisão celular, que nada mais é no modo como as células se reproduzem, né, como elas se multiplicam, a gente vai estar falando agora da meiose. A gente vinha falando da mitose, agora a gente vai falar da meiose. Em alguns momentos, eu preciso que a gente relembre um pouquinho da mitose para que a gente faça, né, uma comparação e consiga pontuar o que muda de uma para com a outra, tá? Para começo de tudo, a primeira diferença que a gente vai ver da meiose em relação à mitose é que a mitose ela acontece nas células comuns do nosso corpo que não têm função reprodutiva, né? Essas células que não têm a função reprodutiva são chamadas de células somáticas. São aquelas, né, que vão estar formando os tecidos do nosso corpo, como por exemplo os adipócitos que formam a gordura, os osteócitos que formam o tecido ósseo. Temos células como as sanguíneas, que são as plaquetas, as hemácias, né, os glóbulos brancos, os linfócitos e por aí vai. Cada uma dessas células são chamadas de somáticas. Elas vão se reproduzir através da mitose. Já as células que não são somáticas, elas são chamadas de células gaméticas. E essas células, elas são capazes, né, de se reproduzir através da meiose. Então, quando a gente fala de meiose, a gente está falando da divisão celular exclusiva para as células gaméticas, né? Então, esse processo ele ocorre apenas nas células das linhagens germinativas, tanto masculinas quanto femininas. Não é exclusivo dos animais, né? As plantas elas também formam gametas e ao formarem esses gametas, elas realizam da meiose. E assim, outra diferença que a gente nota é que na mitose a gente tem a formação de duas células. Na meiose a gente já tem a formação de 4 novas células. Então a meiose ela forma uma quantidade muito superior de células do que a mitose, né? E qual seria então a importância da meiose? É a variabilidade genética, né? Então assim, quando a gente observa as pessoas à nossa volta, o que a gente percebe? A gente percebe normalmente semelhanças para com os pais, né? Só que semelhança não significa que sejam idênticos. Eles têm traços que lembram, né? Não são cópias. Na mitose, nós temos cópias, né? Tanto que as células elas são todas iguaizinhas, elas não têm um padrão, a menos que alguma situação interfira, alguma mutação ocorra e que possa mudar essa célula. Mas quando a gente observa um tecido, as células elas são todas iguais, justamente pela mitose. Na meiose, quando acontece a formação dos gametas, há uma recombinação do material genético. E ao acontecer essa recombinação do material genético, quando o indivíduo ele vem a reproduzir, os seres gerados, né, pela reprodução sexuada, eles são seres recombinados, eles são seres que misturam várias características, fazendo com que a gente consiga, né, perceber essa distinção entre os seres que vêm da reprodução sexuada. A meiose, ela vai ter duas fases. Ela tem a meiose 1 e ela tem a meiose 2, tá? A primeira, a meiose 1, ela é subdividida em 4 fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Reparem que os nomes, né, são praticamente os mesmos que a mitose também usa. Só que a gente acrescenta, né, o número 1, porque a gente está falando de meiose, e na meiose a gente tem subfases, né, que a meiose 1 e 2, sendo que a 1 ela tem os seus componentes, que são esses que estão aqui na tela, e a 2 vai ter os dela também. Bom, a primeira fase da meiose ela é chamada de fase reducional.
Aí a gente pode se perguntar, por que reducional? Obviamente porque vai trazer a ideia de redução, né? Mas o que é que reduz nessa fase? Bom, a quantidade de material genético. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é, as células somáticas humanas, elas, quando a gente fala, né, de ploidia, que é a composição genética, né, como que ela está ali organizada, alinhada, nós dissemos que as células somáticas humanas, elas são diploides, né? A gente já até falou isso em outros momentos, que a espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, e esses 46 cromossomos, eles ficam organizados em pares, que são total 23 pares. Esses 23 pares faz com que a gente diga, né, que as células somáticas são diploides, porque os cromossomos estão em pares, tá? Na fase reducional, o que acontece é que uma célula que é inicialmente diploide, ou seja, que está em par, ela vai formar novas células agora haploides. Então, as novas células agora, elas vão vir com metade dos cromossomos que a célula mãe tinha. Por isso que a gente fala reducional, porque reduz os cromossomos para a metade. É esse o objetivo da meiose 1, tá? Agora a gente vai para essas fases. Bom, a prófase 1 da meiose 1, ela é uma fase longa até, né? Porque ela vai ter estágios, né? Então, a prófase 1, ela se divide nos estágios do leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Que fases são essas? Então, esses estágios, né? Nada mais são do que o processo de organização dos cromossomos para que a célula consiga reduzir eles para a metade. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Numa prófase normal, lembra da prófase da mitose? A gente tem, né, o rompimento da carioteca, a gente tem a espiralização ou condensamento dos cromossomos, a gente tem, né, o desaparecimento do nucleolo, a gente tem tudo isso acontecendo. Temos a formação das fibras do fuso, né? Temos a movimentação no espaço interno da célula, né? Já que desde lá na fase de intérfase do ciclo celular, a célula estava ali já duplicando o material genético, duplicando as organelas, tá? Aí a célula agora está vivendo a prófase 1 da meiose 1. Por quê? Porque ela é uma célula gamética. Então ela faz meiose simplesmente porque ela é obrigada a fazer meiose, tá? E aí, na prófase 1, lá na primeira subfase da prófase 1, ela vai viver o leptóteno. O leptóteno é simplesmente quando os cromossomos eles estão condensados, né? É você imaginar, por exemplo, um fio de cabelo que inicialmente era liso e se torna cacheado, né? Ele vai condensando, vai espiralizando. É isso que acontece com os cromossomos do leptóteno. Logo em seguida, acontece a fase de zigóteno. No zigóteno, ocorre o que a gente chama de sinapse, que é como os cromossomos que são iguais, os homólogos, eles se pareiam, eles ficam um de frente para o outro. A gente chama de cromossomos homólogos aqueles que vão ser, né, semelhantes, eles vão ter os mesmos genes, os mesmos segmentos compondo eles vão ter tudo igual um para com o outro, né? Tanto é que eles trabalham para as mesmas características no fim das contas. É como você imaginar que um cromossomo homólogo nada mais é do que dois cromossomos que ambos vão ser responsáveis por trabalhar sobre a cor dos olhos, a cor da pele, tá? Mas eles ficam frente a frente, um para com o outro, nesse momento de zigóteno. O paquíteno já é a fase posterior ao zigóteno que vai permitir com que aconteça a fase responsável pela recombinação genética, que é o crossing over. Sempre que falar crossing over, eu quero que vocês automaticamente pensem
o processo que vai fazer com que a célula consiga se recombinar para levar à variabilidade genética, tá? Falou meiose, falou crossing over, pensem em variabilidade genética, porque é um processo de recombinação. Então, os cromossomos que estão pareados lado a lado, eles vão, se aproximar, eles vão se juntar, de forma que as cromátides não irmãs, lembrando que cromátide é como a gente chama, cada um dos bracinhos dos cromossomos, E aí essas cromátides, elas vão se ligar umas com as outras. É como se uma perninha de um cromossomo se sobrepusesse sobre a perninha do outro cromossomo, tá? E aí quando eles se sobrepõem uma com a outra, esses cromossomos agora podem fazer uma troca de um pedacinho. É como se um mandasse, o pedacinho dele para o da frente e esse da frente mandasse o mesmo pedacinho para o de cá. Assim eles podem, se recombinar e trazerem agora à tona, novas características. Aqui a gente tem, a representação disso que eu estou falando. Aqui aconteceu, o posicionamento frente a frente dos cromossomos homólogos. O vermelho para com o verde agora, eles vão sobrepor as cromátides não irmãs. Quando eles sobrepõem, a gente chama essa estrutura que se forma de quiasma, tá? O quiasma é só essa junção, esse link entre as cromátides não irmãs. Logo depois, as cromátides não irmãs começam a se movimentar em sentidos opostos. Quando elas se movimentam em sentidos opostos, isso vai gerar uma força. E essa força vai ser capaz de quebrar os segmentos, gerando a troca dos segmentos entre as cromátides. E com isso nós vamos ter agora a recombinação genética, ou o crossing over vindo a acontecer. Depois do crossing over, vai acontecer o diplóteno, O diplóteno é simplesmente o momento em que é mais fácil perceber o quiasma, que é esse ponto, de conexão entre as cromátides não irmãs. Por último, a gente tem a diacinese, que é quando os cromossomos eles vão se movimentar para o equador da célula. Então, é quando os cromossomos eles vão se posicionar naquela faixa mediana da célula. E se eu estou falando do posicionamento deles na faixa mediana da célula, então eu quero que você já pense o seguinte: se os cromossomos estão alinhados no meio da célula, é porque a próxima fase que vai vir é a metáfase. Por isso que lá acontece essa organização, tá? Mas só para a gente rever o que foi falado, na prófase 1 da meiose 1, a gente tem a ocorrência de todos os processos característicos de uma prófase, que é o rompimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, a formação das fibras do fuso, duplicação dos centríolos, tudo isso acontecendo. E a gente tem os estágios da prófase 1, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno é quando os cromossomos duplicados eles começam a se condensar. O zigóteno é quando vai acontecer as sinapses, Então, a gente vai ter o posicionamento dos cromossomos homólogos um do lado do outro, e assim que eles se posicionam, eles começam a formar o quiasma, que é quando eles começam a se aproximar para iniciar esse processo formativo dos pontos de conexão. O paquíteno é quando acontece o crossing over, que é a inversão, ou seja, a troca de segmentos das cromátides não irmãs, uma para com a outra. O diplóteno é simplesmente quando você bate o olho e consegue perceber o quiasma, O quiasma que é esse local de conexão. E ali no diplóteno, o quiasma ele se torna bem visível,
e o ponto de sinapse, que é apenas o ponto de junção, ele desaparece. Por último, a gente tem a diacinese, né? Que é quando os cromossomos homólogos vão de fato, né, romper-se. Eles vão se migrar para pontos opostos ali na célula. Mas, ao mesmo tempo que eles se migram para pontos opostos, eles ainda vão se manter alinhados para a posição mediana, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Imaginem como está na imagem aqui à frente de vocês. Aqui na frente, nós temos, né, cromossomos homólogos posicionados um em frente ao outro. Entretanto, um está alinhado para um polo da célula, outro está direcionado para o outro polo da célula, né? Uma diferença da metáfase 1 para a metáfase da mitose é que a placa equatorial que se forma, que nada mais é do que esse alinhamento dos cromossomos na faixa equatorial da célula, ele acontece de forma dupla, né? Já que nós estamos falando de células que apresentam, né, quantidade dupla de cromossomos nesse momento, né? Tá tudo pareado, tudo múltiplo de 2 aqui nesse momento. E aí eles ficam, então, alinhados nessa placa equatorial. Quando a gente vai para a próxima fase, a gente tem agora, né, a migração desses cromossomos. Os cromossomos eles começam a ser puxados pelas fibras de Aster, e ao serem puxados pelas fibras de Aster, eles vão então agora sendo levados para cada um dos polos opostos da célula, se dividindo. A última fase é a telófase 1. Na telófase 1, a gente tem agora o reaparecimento da carioteca, o ressurgimento do nucleolo, né? O nucleolo que é aquela unidade ali bem interna do núcleo, responsável pela formação de enzimas e de produção do próprio RNA, né? Também. Acontece aqui a citocinese, que nada mais é do que a separação mecânica dessas duas novas células que foram formadas. Essas duas células que foram formadas agora são células haploides. Então, a gente começa a meiose com uma célula diploide, que vai passar pelo processo de divisão. Terminamos a meiose 1 com duas células haploides. Essas duas células haploides, que a gente terminou a fase 1 da meiose, vão ao mesmo tempo à fase 2 da meiose. A fase 2 da meiose é chamada de fase equacional, tá? Quando falo de equacional, passa a ideia de algo que seja igualitário, né? Então, vocês vão imaginar o seguinte, seria eu contando a seguinte historinha. A célula que entrou no processo de meiose era uma célula diploide. Quando ela chegou no final da primeira fase da meiose, ela deu origem a duas células agora haploides. Essas duas células agora haploides, elas vão se dividir de novo para que a gente consiga ter 4 células todas iguais, todas agora haploides, iguais em ploidia, mas não em questões genéticas, porque lembra que eu falei com vocês que quando aconteceu o crossing over, lá na prófase 1 da meiose 1, aconteceu a recombinação genética. Então, geneticamente, essas células elas têm material genético diferente, porque foi recombinado. Mas em quantidade de material genético, todas as 4 têm a mesma quantidade de material genético, tá? A gente vai então, né, ver as fases da meiose 2, que são basicamente com os mesmos nomes, só que seguidos do número 2, tá? Então, a primeira fase é a prófase 2, em que as células haploides que vieram da meiose 1, elas agora vão passar por tudo que é comum de uma prófase, que é rompimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, condensamento dos cromossomos, né? Duplicação dos centríolos, formação das fibras do fuso, tudo isso acontece aqui nesse momento, tá?
Logo depois, nós vamos ter a metáfase 2, que é quando os cromossomos eles se posicionam na zona central da célula, né? E diferente da metáfase 1, a gente tem agora a formação de uma placa equatorial simples, já que a gente está falando de células haploides, então elas vão ter uma placa equatorial simples aqui sendo formada. Reparem que é parecido com a placa metafísica da mitose. Só que uma coisa que vocês batem o olho e conseguem perceber de diferente é que os cromossomos que estão alinhados aqui são todos cromossomos recombinados, né? Já que eles passaram pelo crossing over, lá da prófase 1. Logo após a fase da metáfase, a fase da anáfase, que é na anáfase 2, acontece agora a divisão dos centrômeros. Lembrando que centrômero é como nós chamamos os pontos de conexão entre as cromátides irmãs, tá? E aí, essas cromátides agora elas são rompidas, separadas, né? E cada cromátide vai migrar para um polo oposto da célula, tá? Então, aqui nesse momento, a gente vê em ambas as células haploides a migração das cromátides para os polos opostos da célula. Logo em seguida, nós temos a telófase 2, que é quando, né, a carioteca ressurge, acontece a descondensação cromossômica, então os cromossomos eles se descondensam, acontece a citocinese, que é a separação mecânica de agora 4 novas células haploides, que são geneticamente diferentes.